O PCP está na rua contra as injustiças e o desastre económico e social. É este o mote. Desfile hoje em Lisboa, amanhã em Évora e no sábado no Porto. Bem-vindo, Jerónimo de Sousa. Boa noite. Boa noite. O que é que de concreto e palpável o PCP acha que consegue com estas manifestações? Bom, eu creio que o pior que poderia acontecer aos trabalhadores e ao povo português é comerem e calarem, como diz o nosso povo, aceitarem passivamente, com fatalismo, com conformismo, aquilo que são profundas injustiças, de medidas de autêntico retrocesso social e que hoje colocam em causa mesmo a nossa própria independência e soberania nacional. E nesse sentido, enfim, por razões que têm a ver com um direito constitucional, portanto, e com um sentimento prevalecente, nós consideramos que a luta é um instrumento democrático fundamental para recusar essa ideia da paz dos cemitérios, essa ideia de baixar os braços, porque de facto é pela luta que se pode fazer recuar um programa tremendo de injustiças com que o povo português hoje é confrontado. Mas a Europa toda está a reagir desta maneira, ou pior, do seu ponto de vista, à crise. O primeiro-ministro espanhol, aqui ao lado de Zapatero, vai alterar as leis laborais, coisa que nós não estamos ainda aí. A ver, vamos. Mas, de qualquer forma, creio que... Ou seja, não são necessárias estas medidas que contesta, não são, no fundo, necessárias para o país? Mas quais são as razões económicas ou, para responder à crise, procurar que novamente regresse a Portugal os despedimentos selvagens, como alguns propõem, de eliminação de direitos fundamentais? Porque o grande problema com que os portugueses são confrontados é existem o chamado PEC, as chamadas medidas adicionais, exigência de sacrifícios tremendos a quem trabalha, a quem vive da sua reforma, do seu pequeno rendimento, mas não numa perspectiva de que é preciso fazer sacrifícios porque vamos depois sair da crise. Não, estas medidas são apenas para atirar mais milhões e milhões e milhões de euros para os responsáveis da crise, particularmente para o setor financeiro, num sorvedouro incomensurável, insaciável, com os problemas económicos e os problemas sociais a agravar-se. Portanto, nós vamos ficar pior depois da aplicação destas medidas num país mais desigual e mais injusto. E quando verificamos no concreto, porque é no concreto que as coisas se definem. Era mesmo aí que eu queria... Repare, anunciaram o aumento do preço dos transportes. Sabemos, enfim, no corte dos salários pela via do IRS. Sabemos do aumento do custo de vida pela via do aumento do IVA, particularmente de preços e bens essenciais, onde as pessoas não podem fugir de maneira nenhuma. Vemos, digamos, em relação às deduções, portanto, na coleta, em relação à saúde, portanto, e em relação à educação, também, portanto, o congelamento. Junte isto tudo e vai verificar que os salários vão ser claramente prejudicados, em que as pessoas vão chegar ao fim do ano e descobrem que, por exemplo, têm cerca de menos de um salário na sua vida, num quadro, e repare, num quadro de aumento do desemprego, de aumento da precariedade, num quadro de destruição do nosso aparelho produtivo. Mas estas medidas foram aplaudidas pela Europa e com o objetivo de baixar o déficit. Essa é uma pergunta não é necessário baixar o déficit. Repare que quem é que hoje determina os andamentos da União Europeia? Quem determina? Hoje há um diretório de grandes potências que, pensando em si, nos seus interesses próprios, e eu estou a pensar designadamente na Alemanha, mas poderia juntar mais 3 ou 4 países, procuram impor aos países que estão mais vulnerabilizados, portanto, no caso de Portugal, da Grécia, portanto, e também da Espanha, medidas draconianas em conformidade com a orientação neoliberal, com interesses muito próprios, em que o princípio da coesão económica e social, um princípio que é inscrito no tratado, como sabe, que, enfim, não tem valor nenhum, cada um está a tratar de si e, particularmente esse diretório, a procurar impor e aproveitar essa crise da qual os trabalhadores, o povo, não são responsáveis, como é sabido, a origem já está situada, ninguém tem dúvidas disso, que é, portanto, o capital financeiro, portanto, a especulação que levou a essa mesma crise, esses continuam a receber milhões e milhões e milhões de euros. Quem não teve a culpa, portanto, vai ter de pagar. Mas o problema de fundo que se coloca hoje é saber como é que isto no país vai ter desenvolvimentos. E quando nós dizemos que com estas medidas não se resolve nenhum problema estruturante, estamos a falar de problemas estruturantes, nós consideramos que sem produção,
sem defesa do nosso aparelho produtivo, sem uma perspectiva de crescimento económico, nós não saímos desta situação. Mas estas medidas não as encara sequer como sendo transitórias? Não, portanto, o grande problema é que... Mas o PS só tem o apoio do PSD para estas medidas durante 6 meses. Sim, mas o PSD nesta matéria tem uma posição curiosa, que é dar um apoio crítico ao Partido Socialista para que ele execute a política que o PSD realizaria caso fosse governo. Criticando parcelarmente, criticando em questões meramente laterais, mas incentivando o Partido Socialista, e permita-me que use quase uma expressão de barbaridade, para que o Partido Socialista faça o trabalho sujo, as chamadas escolhas dolorosas, fazer os trabalhadores e o povo português pagar, como última missão, permitindo que o PSD, digamos, depois de mãos limpas, tendo em conta aquilo que o Partido Socialista está a fazer, ser alternância. Por isso, esse apoio que nós verificamos é um apoio incomodado, mas que tem a ver com este objetivo estratégico de é preciso concretizar esta política. Há de reparar num elemento que eu acho também interessante, um dos ex-governantes, portanto, um ex-ministro das Finanças, um homem de direita, afirmava que a crise é um momento de dificuldade, mas também de oportunidade. E é por isso, voltando ao início da nossa conversa, portanto, em relação à alteração da legislação laboral, procuram aproveitar a relação de forças, procuram aproveitar a interiorização da crise para eliminar direitos que foram conquistados há mais de 30 anos, particularmente com o 25 de abril de 74. Particularmente em relação à questão dos despedimentos, insisto, em relação aos feriados, em relação aos horários, em relação a tudo, matérias que interessam aos trabalhadores, com um argumento tremendo, que é, não, nós vamos liberalizar os despedimentos, queremos liberalizar os despedimentos para defender o emprego. Mais vale um trabalho precário que trabalho nenhum, isto é a teoria. Mas a verdade é esta, é que nós hoje temos mais de 750 mil desempregados e temos mais de 1.200.000 precários. E não foi por causa do aumento da precariedade.